Seguir carreira pública costuma ser o sonho de muitas pessoas. Na maioria dos casos, esse interesse está diretamente relacionado à estabilidade profissional, aos altos salários envolvidos e ainda à própria finalidade pública do cargo desejado. Porém, eu sei que muita gente não sabe a diferença entre empregado público e servidor público. E essa é uma questão que deveria ser decisiva na hora de prestar um concurso, caso depois você precise entrar com uma ação contra o poder público. Então, se você quer saber a diferença entre ser servidor público e ser empregado público, não deixa de assistir esse vídeo até o final, que esse é o tema de hoje. Para aqueles que não me conhecem, eu sou a Mariana Polido, advogada de Direito Público aqui da Duarte Moral Advogados, e eu quero aproveitar esse momento inicial já para pedir para você não esquecer de deixar o seu joinha e de se inscrever aqui no nosso canal do YouTube, ativando o sininho para continuar recebendo mais vídeos como esse todas as quintas-feiras. Nós estamos nas redes sociais, no Duarte Moral ADV, tanto no Facebook quanto no Instagram, e também lá no site duartemoral.com. Não deixa de passar lá. Voltando ao nosso tema, hoje eu vim falar sobre as diferenças e a importância de saber o que é empregado público e o que é servidor público. Porque ainda que possa parecer termos muito semelhantes, eles envolvem pessoas que ocupam partes totalmente diferentes, da administração. E essas pessoas elas vão possuir regimes de trabalho diferentes. Enquanto uma categoria se refere aos servidores públicos de regime estatutário, os demais agentes públicos eles são regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT. Mas isso eu sei que você que está me assistindo já sabe, porque essa é a principal diferença. Mas se a gente olhar mais profundamente, a gente vai perceber que não é só isso. Toda pessoa que presta um concurso público, ela pode ser chamada de servidor público, independentemente do regime dela, se ela é seletista ou estatutária. Mas os efeitos de ser seletista ou servidor público, nem todo mundo sabe. A administração pública ela é subdividida em vários órgãos que, de modo direto ou indireto, trabalham em defesa de interesses comuns para a sociedade. Dentro desse universo é que vão existir os cargos públicos, que são aqueles ocupados por servidores públicos da União, dos estados, dos municípios e aqueles designados para autarquias e fundações públicas. Para ocupar esse tipo de função, é necessário que o servidor seja aprovado em concurso público e faça parte do regime estatutário. A grande vantagem é que depois de cumprir o período conhecido como estágio probatório e devidamente ser aprovado nas avaliações de desempenho, esses servidores públicos eles podem gozar do direito constitucional de estabilidade no cargo público. Já o empregado público, ele é aquele que mesmo prestando o concurso público, ele não vai ser regido pelo regime estatutário. E no edital do concurso você precisa prestar muita atenção, porque é lá que vai ser dito expressamente: o regime do servidor será CLT. Por isso, em regra, esse empregado público ele vai ocupar posições na administração pública indireta, principalmente em empresas públicas e sociedades de economia mista, como em bancos estatais, nos Correios e na CET, por exemplo. Um dos principais objetivos para esse tipo de contratação, ou seja, contratar pelo regime CLT, é a necessidade de buscar a garantia da isonomia do servidor público. Significa dizer que é uma tentativa de evitar favoritismos arbitrários durante a condução de atividades por parte dos grandes agentes públicos estatutários, principalmente quando o exercício da função envolve questões políticas ou econômicas. Importante alertar que o serviço público ele é composto por profissionais concursados ou não. Por isso, cada forma de contratação tem regras próprias de acordo com o preenchimento dos cargos vagos na administração. No caso do empregado público, também existe aquele que exerce função temporária, ou seja, não efetiva, e ele pode ser contratado nos termos estabelecidos em lei própria para atender a uma certa finalidade específica. Dessa forma, o meio de contratação geralmente é realizado por meio de um processo seletivo e ele tem prazo determinado, conforme as regras da CLT.
Eu vejo muita gente que acha que só porque trabalha em cargo público tem estabilidade e às vezes essa pessoa ela participa de um processo seletivo temporário que na verdade não é um concurso público, não entende porque ela não tem certos direitos de um servidor público comum e se sente prejudicada. Então, para que você não tenha dúvidas, é sempre aconselhável olhar o edital que você vai se inscrever com muito cuidado, para depois não ser pego de surpresa achando que tem determinados direitos quando na verdade você não tem. Então, em resumo, empregado público é servidor público? Não. Servidor público, ele é um termo que pode ser usado, de uma forma genérica, para abarcar o empregado público, mas eles não são considerados servidores públicos, porque existem algumas diferenças entre as duas categorias, especialmente em relação ao regime de contratação. Mas também quanto à área de atuação e a forma de julgamento, nos casos trabalhistas, também vai existir uma variação. Então, vão ter casos que a competência pode ser na justiça trabalhista, em outros na justiça comum, estadual ou federal. Uma dúvida, por exemplo, que é muito comum: o empregado CLT pode ser demitido? Sim, o empregado público ele precisa obedecer as regras da CLT, portanto o regime seletista. Porém, em alguns casos específicos é possível que determinadas cláusulas desse contrato de trabalho sejam reformuladas pelos órgãos públicos em que o empregado está lotado. Por isso, todos os empregados públicos eles podem ser demitidos no final do contrato, caso não exista um interesse na prorrogação contratual. Além disso, se o servidor for pego se envolvendo com atos ilegais, por exemplo, na hipótese de aceitar receber dinheiro indevido de alguém, faltar rotineiramente no trabalho, abandonar o emprego ou pegar pertences públicos para uso pessoal, essa pessoa, que está praticando atos ilícitos, ela também está sujeita a causas que permitem, portanto, a exoneração. Em regra, esse servidor público, ele vai ser registrado na carteira de trabalho e vai ser recolhido o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS. Mas pode existir aí um mix de regras, onde vão ser aplicadas normas relativas ao servidor estatutário e, ao mesmo tempo, ao seletista. O servidor estatutário, ele não tem direito ao recolhimento de FGTS, ao contrário do empregado público. Essa também é uma dúvida muito recorrente. E por que o servidor estatutário não recolhe FGTS assim como o empregado público? Porque entende-se, que o recolhimento do FGTS é uma proteção ao trabalhador que é demitido sem justa causa. Já o estatutário, como ele não corre esse risco, em tese, ele tem uma estabilidade, por isso não haveria aí a necessidade desse recolhimento. Agora que você já sabe quais são as principais diferenças, por que tudo isso que eu falei é importante? Porque a depender do tipo de regime de trabalho e de onde você trabalha, vão ser concedidos determinados benefícios trabalhistas. Esses benefícios eles podem ser concedidos ou não. Se você, por exemplo, sofre um processo administrativo, ou seja, tem que responder um PAD, por exemplo, as regras também vão mudar dependendo do seu regime. E você vai precisar de um advogado especializado que entenda essas diferenças para na hora que ele for entrar com uma ação ou atuar no seu processo administrativo, você não seja prejudicado por uma interpretação errada da lei. É isso. Se você gostou desse vídeo, não esquece de dar aqui o seu joinha e de se inscrever no nosso canal do YouTube, ativando o sininho para continuar recebendo mais vídeos semanalmente. Nós estamos nas redes sociais, no Facebook e no Instagram, no Duarte Moral ADV e também lá no site, no duartemoral.com. Nossas informações de contato estão todas na descrição desse vídeo. Não deixa de dar uma passada lá, tá bom? Até breve!